Paz e fogo, irmãos. Boa e santa tarde a todos aí. Mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso. Hoje mais uma vez não consegui aí resolver o problema da câmera do notebook. Estou tentando resolver ainda, mas não conseguimos. Mas não podemos deixar que isso pare a nossa profecia, pare aí a nossa evangelização, pare aí tudo que nós precisamos fazer para Deus, nem mesmo a falta de voz, nem mesmo a nossa falta de voz. Então, a você que vai entrando aí, depois você pode nos dar o seu retorno acerca do áudio, se você me escuta bem. Hoje nós vamos procurar fazer algo mais, um pouco mais meditativo, mais suave, para quando nós começarmos então no sábado pegar as coisas um pouco mais pesadas, Gostaria de agradecer imensamente a todos que estão intercedendo aí pela nossa missão. Quero agradecer profundamente a você que já está online. Se você puder já confirmar se você me escuta bem, se o áudio está bom, se está audível para você, seria interessante. Então, hoje, irmãos, hoje Deus me levava a refletir o seguinte, que muitos de nós, neste tempo pandêmico, nesse tempo atípico que acabou aí nos assolando, muitos de nós acabaram perdendo aí a confiança, Acabaram perdendo a confiança em Deus, Fato. E os mais diversos motivos aí que nós podemos aí colocar, ambiente familiar, a própria situação da pandemia, que para muitos foi um baque, Mas afinal, que fé nós professávamos? Em quem nós confiávamos? Ou dizíamos confiar? Essas são muitas as perguntas que eu fiz durante todo esse tempo, desde o ano passado, que veio me acompanhando durante as pregações que eu fiz, online e presenciais também. E diante desse questionamento, foi se formulando esse direcionamento para hoje, Então foi algo que surgiu desde o ano passado, que vem então culminar com essa inspiração aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo, compartilhe o vídeo se você assim achar que deve. Nós vamos falar sobre confiança, sobre o Salmo 125, na Bíblia da Ave Maria, o 124, tradução hebraica 125, Bíblia da Ave Maria 124, onde nós vamos falar sobre a confiança em Deus e rezar com o salmista, pegar a inspiração que motivou o salmista a escrever o salmo e orarmos por nós, pela nossa confiança, para que realmente comece a brotar em nós essa confiança filial em Deus, essa confiança de filhos, confiança de quem realmente conseguiu, de um jeito ou de outro, permanecer em Deus. E eu não digo permanecer apenas naquela permanência formal, não, permanência filial. De realmente um filho que confia no pai, de um filho, de uma filha que confia numa mãe. Porque Deus, ele é pai com amor materno, que tem características do amor materno, que inclusive Isaías vai comparar por algumas vezes, como no capítulo 49, que Isaías compara Deus como uma mãe que amamenta, como uma mãe que carregou seu filho em seu seio. Como poderia ele esquecer? E ainda que uma mãe carnal, uma mãe biológica esquecesse, ele jamais nos esqueceria. É nesse Deus que nós precisamos confiar. Então eu quero convidar você aí a abrir suas salas de vídeo. Nós estamos somente pelo Facebook, Depois eu replico o vídeo lá no YouTube, pela impossibilidade que nós estamos em relação ao webcam desse bendito desse notebook. Deus providenciou, mas falou assim, você vai sofrer um pouquinho com ele para aprender a confiar em mim mais. Então, se você quiser abrir sua sala de vídeo, fica à vontade. Se quiser compartilhar nas suas redes sociais, eu acabei não compartilhando hoje nada, tentando resolver todas as coisas aqui. Vida de missionário é uma correria lascada.
Então eu acabei não tendo tempo hábil nem sequer para divulgar o trabalho. Não divulguei nada hoje, nada. Geralmente eu divulgo todo dia, mas hoje não consegui. Infelizmente, me perdoem, mas hoje eu não consegui. Contanto que estou até começando atrasado. Tá bom, irmãos? Então, se você quiser compartilhar nas suas redes sociais, fique à vontade. Né? Eu não busco likes, eu busco almas. Então, se você quiser também me ajudar nessa busca das almas, fique à vontade. Esse miserável pregador agradece. E nós vamos começar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós e guardai-nos na meditação da palavra de Deus. Bom, meus irmãos, mais uma vez uma boa tarde, me perdoem mais uma vez o atraso, né? Pretendo não me atrasar mais, né? Pelos próximos dias, com a graça de Deus, né? Mas diante de todas essas dificuldades que a gente está encontrando, né? Espero resolver tudo isso o mais breve possível. Mas enfim, quero convidar você a pegar sua Bíblia comigo, no Salmo 125 da tradução hebraica, né, da tradução da Bíblia da Tebe, Jerusalém, Peregrino, Salmo 125, da Bíblia da Ave Maria, o Salmo 124, pela diferença de numeração. Se possível, quem puder aí confirmar se vocês me escutam bem, né? Eu tenho acesso à imagem, mas eu não tenho acesso ao retorno da escuta. Então quem puder me retornar que o áudio está bom aqui nos comentários aqui embaixo, vocês vão prestar um baita de um favor para esse miserável pregador. Então, se possível, confirma aqui embaixo nos comentários se o áudio está bom, se você consegue me ouvir, tá bom? Por favor, Deus abençoe você, tá bom? Desde já, vamos aí nos achegar um pouco mais a Deus. Vamos lá, Salmo 125, irmãos, eu vou começar com a tradução da Bíblia do Peregrino e depois eu leio a tradução da Bíblia da Ave Maria também, que é muito interessante, a tradução da Bíblia da Ave Maria. Diz o texto do Salmo 125. Irmãos, reza comigo esse salmo. Reza porque vale a pena. É um salmo curto, de 5 versículos, mas que diz profundamente para a nossa alma nessa tarde de hoje. Precisamos confiar em Deus. Precisamos. Não aquela confiança formal de antes da pandemia. Uma confiança maior. Confiança de quem se abandona, uma confiança de alguém que se lança aos braços de alguém muito maior, onde nós podemos crer que ao nos lançarmos nele, ao nos abandonarmos nele, sempre terão mãos estendidas, sustento, providência, cuidados, amor e salvação àqueles que se confiam a Ele. Então reze esse salmo comigo, que o salmista foi muito feliz, não sei se é atribuído a Davi, não diz se é atribuído a Davi ou não, é das peregrinações, então não sabemos se são de levitas ou se é do próprio Davi. Mas o importante, irmãos, é que esse salmo precisa gritar na nossa alma hoje. Esse salmo precisa gritar na nossa alma hoje. Ele precisa mostrar a força que ele tem, a força que a palavra de Deus tem em nos abrir a algo muito maior. A algo muito, mas muito maior. Seja bem-vinda, Jerusa, que a mãe Maria Antônia possa ir, e o Robert também, alcançar a graça de Deus. Mas vamos lá, a palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, são como o monte de Sião, não vacila, está firme para sempre. As montanhas rodeiam Jerusalém, o Senhor rodeia o seu povo. Não descansará o cetro perverso na porção dos honrados, para que os honrados não estendam mãos ao crime. Senhor, trata bem os bons, os retos de coração. O Senhor conduz com os malfeitores os que seguem sendas tortuosas.
paz para Israel. A tradução da Bíblia da Ave Maria vai nos trazer assim: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, eternamente firme. Como Jerusalém está toda cercada de montanhas, assim o Senhor envolve seu povo, agora e sempre. Não permanecerá estendido o cetro dos ímpios sobre o destino dos justos, para que também estes não acabem sobre o destino, para que estes não acabem por estender suas mãos ao crime. Fazei bem, Senhor, aos que são bons e aos homens de reto coração, mas aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, que o Senhor os leve com os malfeitores. Paz para Israel. Aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração, depois aí ao final a gente retoma os pedidos aí, para a gente não perder o raciocínio e poder fazer uma oração que condiga com aquilo que nós cremos ou dizemos crer. Tá bom, irmãos? Então fique tranquilo, depois nós repassamos aí, tenha paciência, acompanhe aí, procure entrar dentro da palavra de Deus. Agora é hora de nós entrarmos dentro da palavra de Deus. Talvez o seu dia tenha sido corrido, talvez as coisas não tenham funcionado tão bem assim, mas agora é hora de parar diante da palavra de Deus. Agora é hora de olhar aquilo que o salmista está dizendo para nós, que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião. E algumas coisas são interessantes nesse salmo, irmãos. Se tivesse uma musiquinha de fundo seria bom, né? Mas como eu não tenho músico aqui, então fica aí na imaginação todo mundo, aí a musiquinha de fundo. Bom, o salmo ele se divide em duas partes. Apesar de serem somente 5 versículos, ele se divide em duas partes. Os 3 primeiros versículos vão mostrar como que um ato de confiança em Deus. Ele vai falar 3 versículos onde ele mostra um ato de confiança em Deus. E nos 2 últimos versículos, o 4 e o 5, então ele vai falar, vai fazer uma súplica a Deus. Uma súplica em 2 sentidos, né? Como se essa súplica pedisse uma recompensa para os bons e outra recompensa para os maus, para os perversos. E outra coisa interessante, irmãos, é que ele começa o salmo dizendo os que confiam no Senhor, abrangendo assim num tom específico aqueles que confiam, não os que não confiam, os que não creem, ou aqueles que deram as costas. Não. O salmista é muito claro, é aqueles que confiam no Senhor. Ele vai dar 2 características comparando com o Monte Sião. Provavelmente o salmista, o autor do salmo, ou aqueles que contribuíram para a autoria do salmo, para compor o salmo, provavelmente estavam diante do Monte Sião, ou estavam em Jerusalém, né, dentro de Jerusalém, aonde dava-se para contemplar o Monte Sião. Eu não conheço Jerusalém, né, nunca tive essa graça, não tive essa providência de conhecer a Terra Santa, né? Deus um dia me providencie para que eu possa conhecer a Terra Santa, assim, porque essa graça vai ser a maior das graças da minha vida. Mas enquanto Deus não providencia, a gente vai tentando dar colorido para aquilo que a gente vê na palavra. E a palavra ela nos faz deduzir que ele deve estar diante do Monte Sião ou em Jerusalém, né, na própria cidade de Jerusalém, próximo ao templo provavelmente, e que dê para contemplar o Monte Sião. E aí o salmista, em oração, ele contempla. Como eu e você, talvez, muitas vezes paramos para meditar alguma coisa. Não sei se você já fez momento de deserto em algum encontro. Se nunca fez, vale a pena fazer. Onde você sai sozinho, longe das pessoas, vai para um lugar isolado com a Bíblia. E ali, com aquele trecho bíblico, então, você deixa que aquele trecho bíblico, aquela passagem bíblica, ou aquele versículo, fale ao seu coração, você e Deus. Ruminando cada palavrinha do versículo. Se você nunca fez essa experiência, eu sugiro que faça, é muito bom. É muito bom, nos faz aprofundar na palavra de Deus e viver aquilo que São Jerônimo nos diz, que quando quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala conosco. Né? Inclusive, nem dei meu beijo na Bíblia, irmãos, olha que pecado. Quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo, nos ensina Santo Agostinho. Eu acabei até esquecendo, sempre faço isso. Irmãos, veja, 2 características. Não vacila. Um monte.
Ele estava preso no chão, ele deduz firmeza. Então ele não vacila. Ele não vacila. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não vacila. Os que confiam no Senhor está firme para sempre. Lúcio, mas ali é um monte de terra, então lógico que ele não vai se mexer. Quando chove, não desce o barro. Quando alguém vai fazer alguma trilha, não taca uma picareta ali, ou usa alguma ferramenta para se subir um monte, não vai se mexer pedras. O monte continua firme apesar das agressões. O monte não vacila, mesmo quando é atingido. Os que confiam no Senhor também não vacilam. Nem quando são atingidos por uma pandemia. Os que confiam no Senhor, eles se mantêm firmes, ainda que as coisas exteriores possam querer abalá-los. Por quê? Porque confiam não no monte, e não nas coisas, não nas pessoas, ainda que nós possamos confiar nas pessoas na medida em que elas merecem a nossa confiança. Porque a própria palavra de Deus no livro de Jeremias vai dizer que maldito o homem que confia em outro homem, mas é a confiança doentia, é a confiança no homem que cega a confiança a Deus. Portanto, irmãos, os que confiam no Senhor não vacilam. Eles ficam como um monte, firme, pronto para a eternidade. Pronto para vislumbrarem, contemplarem a eternidade. Querem vislumbrar a eternidade já nessa terra. Os que confiam no Senhor, eles não vacilam, ainda que os problemas rodeiem. E o próprio Cristo diz que nós teremos muitas tribulações na medida em que nós caminhássemos com Ele. Meus queridos, minhas queridas, por mais que as coisas estejam tentando nos abalar, os trovões estejam caindo ao nosso redor, é preciso confiar realmente em Deus. Por mais que as coisas por mais que as situações tentem fazer terremotos ao nosso redor, é preciso confiar em Deus como o monte Sião, ser firme, ter a característica do monte. Porque quem criou o monte, senão Deus? Quem deixou lá a terra firme na criação, senão Deus? E Ele nos deu a capacidade de crer e confiar nele, porque Ele é rocha firme. Vários salmistas, vários salmos vão dizer isso, que Ele é rocha firme, que Ele é rochedo, que Ele é a nossa segurança, que Ele é a nossa fortaleza. Ele é a sua fortaleza. Se a sua fé andava vacilante, em nome do Senhor Jesus, que faça pela força do Espírito Santo nascer em você de novo essa confiança. Essa fé expectante na graça de Deus. Essa fé firme que não te deixa vacilar como antes, como nos princípios talvez. Que parecia que nada abalava. Parecia que as coisas andavam assim com o vento em popa. Que nada podia machucar você, que nada podia fazer com que nós vacilássemos. Puxa, como era bom! Ah, meu Deus! Ah, Jesus! O tempo do início foi tão bom. Eu sentia vontade de fazer todas as coisas, eu tinha disposição para tudo. Com o tempo, algumas coisas foram acontecendo, as situações foram assim corroendo, alguns fatores exteriores começaram a carcomer o meu interior, e aí eu comecei a vacilar, comecei a deixar de olhar para o monte, comecei a deixar de ter as características de quem confia. O salmista, irmãos, ele vem dizendo que a confiança dele, nessa primeira parte onde ele faz esse ato de confiança em três versículos, ele vai dizer que o Senhor rodeia Jerusalém, né, como se fosse vários montes ali da cidade de Jerusalém. Eu imagino, irmãos, que a cidade de Jerusalém, ali é Jerusalém, onde está
talvez ali toda a cidade, né, o entorno da cidade, seja toda em volta em montes. Eu vi alguns filmes lá que me sugerem isso, né, mas eu pessoalmente eu não conheço. Mas o salmista ele sugere isso. Que em volta de Jerusalém, né, vai dizer o versículo 2, as montanhas, não é monte, é montanha, rodeiam Jerusalém, o Senhor rodeia o seu povo. Na Bíblia da Ave Maria, como Jerusalém está toda cercada de montanhas, assim o Senhor envolve o seu povo. Por isso que eu fiz questão de ler também a tradução da Bíblia da Ave Maria. Então, da mesma forma que os montes, como que protegendo aquela cidade, Deus também nos protegeu. Irmãos, olha onde nós chegamos. Nesse tempo pandêmico aí que já vai para um ano, as pessoas promoveram aí um fatalismo. Começaram a plantar pânico no coração das pessoas, e até hoje, né, inclusive, né, há uma sugestão ao pânico no coração das pessoas, para retirar a confiança, essa confiança que nós precisamos ter em Deus. Meus irmãos, olha quantas pessoas sararam. Olha quantas pessoas saíram vivas dessa pandemia, irmãos. Morreram muitas pessoas, claro. Mas olha a proporção do Brasil, a proporção habitacional do Brasil, em comparação a outros países, talvez um pouco mais populosos, ou talvez até um pouco menos populosos, mas que talvez sejam cidades aí, como dizem, de primeiro mundo, de segundo, terceiro, sei lá. Não interessa isso, mas olha as proporções. Não que nós queiramos aqui minimizar a morte, não, irmãos, morte é morte, perda é perda. E elas são irreparáveis. Toda a perda que nós tivemos dentro dessa pandemia, irmãos, eu também tive infelizmente, alguns amigos que foram perdidos nessa pandemia também. Tive outras pessoas que, graças a Deus, saíram bem, saíram curadas daí. E é para isso que nós temos que olhar. Não minimizando o que os fatos nos mostram, mas olhando com confiança para Deus. Quantos não perderam a chance, talvez, de confiar em Deus desta forma? Num Deus que realmente protege. Irmãos, 2 pessoas de minha família pegaram Covid também, irmãos. Eu não peguei. Eu não tive sintoma nenhum. Um dos meus filhos pegaram, mas não teve sintoma nenhum. O outro, meu filho mais novo, não pegou. A minha neta, graças a Deus, também não mostrou nenhum sintoma. Outros dos meus filhos, graças a Deus, dos meus enteados, não mostraram sintomas também. Poxa, Luiz, então você foi um privilegiado. Irmãos, não só eu, não. Eu tenho certeza que nesse Brasil, muitos foram protegidos por Deus, como o salmista está dizendo. Que como o Senhor, como as montanhas que estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor rodeia o seu povo. Ele não está falando de uma forma ainda particular, ele vai falar de uma forma mais particular. Aqui ele toma uma forma genérica, seu povo, né? Ele vai tomar, não, a forma genérica não, ele vai tomar essa forma específica do seu povo, porque nós somos o povo dele, o povo específico dele. E ele só pode guardar quem confia nele. Quem não confia nele, como é que ele vai guardar se não confia? Se eu não confio em alguém, como é que eu vou chegar perto para que ele me guarde? Não tem como. É preciso a confiança em Deus, ela implica a proximidade dele. Para que ele então mostre, para que ele então faça as coisas acontecerem na nossa vida. Desculpa que meu filho passou por aqui, estava aprontando das dele. Então é preciso confiar. É preciso estabelecer laços de confiança com Deus e em Deus, que implica atitudes de abandono, que implicam atitudes
que mostram em quem nós confiamos. Eu mostro que eu confio nas pessoas sendo fiel a elas, mostrando fidelidade com atitude, não com balela, com blá blá blá. E quando eu confio em alguém, esta confiança me leva a ser próximo dessa pessoa. Não é aquele próximo de ficar grudunhado lá 24 horas. Não, irmãos. É uma proximidade da alma, que quando se encontra fisicamente, mostra como se nunca estivesse separado fisicamente. Você está me entendendo? O salmista está dizendo que essa confiança, os que confiam no Senhor, eles podem não, talvez, né, é um Deus invisível que se mostra aí nos seus portentos, nos seus sinais. Porém, quando Ele se mostra para nós na proximidade, quando Ele nos dá a graça de nos aproximarmos dEle, quando Ele permite a proximidade para com Ele, é como se nós nunca nos tivéssemos afastado. É como se um gozo na alma fosse derramado de uma forma torrencial sobre nós. Que essa torrente de graças nos vai proporcionando diversas coisas. Curas, milagres, libertações. Sim, muito mais. Conversões. Desejo de santidade. Desejo de ser mais fiel. Porque a maior resposta para o amor de Deus, a maior e melhor resposta, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é a fidelidade a Ele. Não é a fidelidade às coisas, às pessoas, ainda que nós tenhamos que ser responsáveis, tanto com as pessoas quanto para as coisas, com as situações, com aquilo que é responsabilidade nossa. Responsabilidade. E fidelidade para aqueles que requerem a nossa fidelidade. Mas para Deus, irmãos, a fidelidade é a maior e melhor resposta. E é ela quem precisa ser dada, porque Ele muito nos amou. A quem muito nos amou, muito também nós queremos amar. Não porque Ele precise de retribuição, mas de nossa parte, gratidão. De nossa parte, desejo de ser gratos a Ele. Desejo de mostrar gratidão no pouco que nós podemos fazer, irmão, porque Deus Ele é infinito. Deus Ele é infinito, nós somos pequenos demais, mas na nossa pequenez, a grandeza de Deus se faz pela força do seu Espírito. Então a nossa gratidão chega no coração de Deus. Não me pergunte como, isso é mistério, mas chega no coração de Deus como um incenso agradável, de odor agradável. Vai dizer Santo Agostinho que Deus não resiste a um coração que confia. Que bonito. Num outro momento, Santo Agostinho vai dizer, o mesmo Santo Agostinho vai dizer que a humildade é a chave que abre o coração de Deus. A nossa pequenez nos torna humildes, reconhecedores da grandeza de Deus. Isso abre isso abre a porta do coração de Deus, a humildade. Por outro lado, a nossa confiança em Deus, ela nos proporciona um Deus que não resiste a essa confiança, que se derrama diante de alguém que confia. E logo em seguida, então, o salmista vai nos dar assim, vai dar assim três designações genéricas, né? Ele primeiro dá o genérico nos 3 versículos, né? Ou melhor, ele dá os específicos no primeiro plano, e depois ele dá o genérico. Os específicos são os que confiam, o seu povo específico e Israel, que vai aparecer lá no versículo 5, paz para Israel. Os que confiam no Senhor, o seu povo, não qualquer povo, o seu povo escolhido. Quem? Israel. Só no final. Mas ele dá 3 genéricos aí. Primeiro, os honrados. Irmãos, quem que é o honrado? É como se fosse aquele que é retribuído por algo.
Né? O mandamento vai dizer assim, o quarto mandamento vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias na terra sejam felizes e sejam duradouros. Não é isso que vai dizer o mandamento? Pois bem, o que é honrar? Honrar, eu gosto muito de uma explicação do saudoso Padre Léo. Padre Léo dizia assim que na Bíblia Deus ele equipara o verbo honrar quase como um culto, né, comparável, quase como que comparável. Presta atenção no que eu estou falando para depois não falar que eu falei besteira. Quase que comparável ao culto de adoração a Deus. É o que vai dizer o Padre Léo. Eu não me recordo a pregação. Se eu não me engano, o nome da pregação é Família Restaurada. Se eu não me engano. Eu deduzo que seja a Família Restaurada, tá? E o Padre Léo dá essa explicação. Então, irmão, se é algo que quase que se compara a um culto de adoração a Deus, quase que, não que seja, ok? Não que seja. Adoração é exclusiva, latria a Deus. Única e exclusivamente a Deus. Né? Outra hora nós falamos mais sobre isso aí. Mas é como se fosse um ato respeitoso de veneração, eu diria, né? Que a veneração ela está acima de alguns patamares de reconhecimento ou de gratidão, ou sei lá, né, de relacionamento com outra pessoa ou com outra forma de relacionamento. Bem, enfim. Então, honrar é retribuir, é como se você retribuísse algo pelo que a pessoa fez ou é. E bons, né? Ele vai falar assim, os bons, né? Honrados, e depois no versículo 4 ele vai falar dos bons, e depois ele vai falar dos retos, no mesmo versículo 4. Então são 3 termos genéricos: honrados, bons e retos. Honrados, bons e retos. Nesses honrados aí, tem 2 nuances aí que vão se bifurcar em 4, né? Em 4 coisas aí desses que podem aí se deturparem. Por quê? Porque no versículo 3, irmãos, veja, no versículo 3 está dizendo assim, ó: não descansará o cetro perverso. Ora, cetro, ele vai nos dar a imagem de poder, nos dá um simbolismo de poder, porque o cetro, quem carregava o cetro? O rei, imperador. Então ele vai nos dar a ideia de algo que tenha, ou alguém que tenha autoridade. Talvez uma tribo mais forte, exterior de Israel. Talvez um imperador que quisesse invadir Israel, né? Porque aqui na Bíblia da Ave Maria está dizendo que este salmo ele é um cântico de peregrinações. Se é um cântico de peregrinações, então os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, passando em frente ao Monte Sião, passando por Jerusalém, contemplando as outras montanhas, estão em peregrinação, certo? Então, se estão em peregrinação, provavelmente passavam em volta de tribos, onde tinha ali o seu líder com um cetro. Talvez uma tribo hostil. Se nós fizermos uma transposição cristã, por exemplo, o que nós poderíamos aí, aonde nós poderíamos chegar? Um poder perverso que pode se virar uma tentação contra um cristão. Porque, irmãos, eu já ouvi diversas vezes as pessoas falarem assim, né? Quer conhecer uma pessoa bem? Dê poder a ela. Ela acaba se revelando. Então pode ser um poder hostil, uma tirania exterior que queira invadir ali e se virar uma tentação. Irmão, nós passamos por isso sempre. A propensão que nós temos ao nosso coração se corromper, ela é muito grande. Nosso coração se corrompe muito fácil. Queira você aceitar ou não, queira você acreditar nisso ou não, a possibilidade do nosso coração se corromper diante do poder, diante de um ganho, é muito grande. Nós somos fracos, irmãos. Não que essa fraqueza tenha que dominar-nos. Não. Nós temos que lutar contra isso. Mas aquele poder, esse poder escravizador, esse poder que deturpa as nossas convicções de fé, o poder que faz com que nós faltemos com a caridade para com o outro,
poderes que podem ser abusivos diante de uma autoridade que nós exercemos sobre alguém, filhos, sobrinhos, netos, ou mesmo pessoas que são patrões, que usam muitas vezes de tirania ou abusam do seu poder, da sua autoridade. Tudo isso esse cetro vai falar, só que ele vai dizer que é um cetro perverso, que pode então se virar como uma tentação para nós. E aí, irmãos, diante desse cetro, começa a se bifurcar então os honrados. Olha só que coisa. Para que os honrados não estendam as mãos ao crime. Honrados que podem estender a mão ao crime por ser mais fácil. Pequenos furtos, calúnias, mentiras. Irmãos, quantos de nós não vemos por aí caindo nisso? Honrados que podem estender sua mão ao crime, que podem se tornarem perversos e pervertedores, pervertidos, porque deixaram de confiar no Senhor ou desconfiaram de Deus num dado momento, como nós podemos conferir nessa pandemia, e acabaram indo para o caminho da perversidade, de se tornarem malfeitores virtuais, malfeitores presenciais. Quanto nós não podemos aí ver que, pelos noticiários, né? Não sei se vocês acompanham, eu gosto de acompanhar noticiário, eu gosto de me manter informado das coisas. Não posso ser alheio ao que acontece no mundo, eu vivo nele. Não pertenço a ele, mas eu vivo nele. E eu preciso prestar atenção no que acontece nele. Esse é o meu papel. Afinal de contas, eu sou pai. Então eu tenho que prestar atenção no que acontece no mundo. Eu sou evangelizador, eu tenho que saber o contexto que eu vou evangelizar. Se estar alheio aos fatos que acontecem no mundo é estar alheio à realidade que eu vivo. Isso é incoerência. A minha fé em Deus tem que me levar à coerência. Corações ao alto, mas pés no chão. Meu coração está em Deus, porque eu pertenço a Ele. Eu não pertenço a este mundo, mas os meus pés precisam estar firmes aqui como o Monte Sião. E o meu coração nele tem que mostrar que a minha confiança nele. Meus pés deduzem testemunho da minha confiança e o meu coração deduz meu relacionamento com Deus. E mais uma bifurcação que nos dá, os que seguem sendas, né? Na tradução da Bíblia do Peregrino, você vai chamar sendas. Aqui vai falar, se desviam por caminhos. Senda, caminho tortuoso. Ou seja, existem honrados que também podem seguir caminhos tortuosos. Irmãos, a gente conhece isso. A gente sabe disso. A gente sabe do quanto as pessoas aí têm debandado. Nós sabemos quantas pessoas aí, desgraçadamente, me perdoe o termo, mas desgraçadamente, viviam de uma fé ilusória. Viviam de uma confiança que proclamavam antes da pandemia. Uma fé de miragem. Quando chegou a hora de enfrentar a realidade pandêmica, já não sabia mais onde estava a confiança. Já não sabia onde mais estava a fé que proclamava antes da pandemia. Cadê? Os que confiam no Senhor não vacilam. Os que caminham e confiam no Senhor são firmes sempre. Porque a firmeza não está nos números, nas situações, nas pessoas. A firmeza está em Deus. O não vacilar está em Deus. A força está em Deus. Sua força está em Deus. Sua fortaleza está em Deus. Sua confiança tem que estar em Deus. Seu sustento precisa estar em Deus, porque é Ele quem te sustentou até aqui.
Ele que te ajudou até aqui, Ele que te manteve vivo até aqui, Ele que te manteve saudável até aqui, Ele que sustentou a sua vida até aqui, Ele que fez com que você se livrasse do mal até aqui, Ele que te livrou da morte até aqui, Ele que fez com que você se levantasse todos os dias na confiança em que Ele faria algo na sua vida. Foi Ele, por isso a nossa confiança tem que ser nele, e os que confiam no Senhor não vacilam, peregrinam, experimentam terremotos, experimentam trovões, experimentam chuvas, tempestades, tribulações, quedas, vacilos, enfermidades, mas não vacilam, não se tornam geleias, não se tornam gelatinas, não se tornam pudins derretidos e sem forma. Não! Não, irmãos, não! A confiança que se proclamava antes da pandemia tinha que ser testemunhada agora durante, para que pós-pandemia a gente possa estar de cabeça erguida e dizer: eu confiei em Deus e Ele me honrou. Eu não entrei na senda do caminho pervertido. Não entrei, não assumi o cetro do perverso. Eu não vacilei, e o meu vacilo me permitiu ficar em pé e ajudar a outros a permanecerem em pé. Ah, meu Deus do céu, aonde está a confiança? Onde está essa confiança? Irmãos, antes da pandemia nós perguntávamos para as pessoas: você confia em Deus? As pessoas: aham, confiamos sim, claro, assim, cegamente, Deus é tudo para mim. Fé a pandemia. Talvez, chegando aí, talvez em nossas famílias, sua confiança foi para onde? Ficou no bolso da tristeza? Ficou no chão do desconsolo? Ou ficou no meio do caminho da desconfiança? Ou, talvez, quem sabe, naquele buraco da descrença, aonde a sua fé e a minha fé começaram a falhar? Não, minha fé, graças a Deus, nessa pandemia não. Eu não posso dizer isso, eu estaria mentindo para agradar você. Então não, eu tenho que ser verdadeiro. Minha fé não se abalou nessa pandemia, irmãos. Graças ao bom Deus, mérito meu? Não. Mas eu tive que confiar em Deus. Não olhar para as pessoas ao meu redor muitas vezes que só reclamavam. Não olhar para outros que mentiram, porque diziam confiar em Deus e depois aí durante a pandemia, babau, a confiança foi embora. Ah, Luz, mas nós somos seres humanos. Exatamente por isso, por sermos seres humanos, que a nossa confiança tem que ser inabalável. Porque o que esse salmista foi melhor do que nós? Nada. Ele foi alguém que também passou por terremotos. Alguém que talvez durante as peregrinações também foram perseguidos. Que também talvez tenham sido afligidos por pestes, por pandemias. Mas olha o que ele nos deixa. Que os que confiam no Senhor não vacilam, são como o Monte Sião. Que acreditam na proteção de Deus em volta do seu povo. Está na hora da gente parar de se relaxar, de sem vergonha, e passar a confiar e mostrar que confia. Não com blá blá blá, com atitude, sendo próximos de Deus. Por isso, Jesus, nessa hora, eu gostaria, Jesus, muito de me aproximar de Ti, Senhor, junto com esses irmãos que estão online nessa hora. E junto com esses irmãos, Senhor, trazer para junto de Ti, Jesus, a Maria Antônia Sampaio, Robert Rafael, as famílias do mundo inteiro, Senhor. Trazer próximo de Ti o Flávio Gregório, Gonçalves Leal, Cato Rodrigues Salles, Aparecido, Maronjo,
os antepassados, toda a árvore genealógica dessa família. O Leonardo Mateus, que está preso, injustiçado. Carmelito, Márcia, Carmen, família Gonçalves. Também a Camilo, Tiago, Luiz, Cláudio, Caio, Mateus. Luzia. Pediu saúde para Luzia. Todos esses que foram pedidos aqui de oração, Senhor, durante essa colocação do salmo, eu quero trazê-los diante de Ti, Senhor, nessa hora. Assim como o salmista está dizendo, Jesus, que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não vacila, está firme. Senhor, se houve vacilo de nossa parte, no que diz respeito a confiarmos em Ti, Senhor, nós Te pedimos perdão nessa hora. Perdoa as nossas inconstâncias, Senhor. Perdoa aquilo que infelizmente, Jesus, onde nós não conseguimos nos manter inabaláveis e acabamos aí por vacilamos e junto com os nossos vacilos talvez outras pessoas acabaram vacilando porque se miravam na nossa referência. Perdoa-nos por isso, Senhor, pelos nossos vacilos. Perdoa pela nossa falta de firmeza, que muitas vezes, Senhor, acaba realmente trazendo consequências terríveis, porque nós nos sentimos frágeis, incapazes, impotentes diante de diversas situações, porque não nos mantivemos firmes e aí deixamos de ter sabedoria, muitas vezes para resolver coisas que nós poderíamos resolver segundo a Tua graça. Por isso, perdoa-nos nesta hora, Senhor. Tende compaixão das nossas inconstâncias. Tem piedade, Jesus, das vezes em que a nossa confiança se abalou porque nós vimos o que estava acontecendo do lado de fora, tivemos um incentivo de canais, de mídia, produzindo muitas vezes, Senhor, sem que nós percebêssemos, pânico dentro de nós, medos desnecessários que foram minando a nossa confiança. Perdão, Senhor, porque nós permitimos que isso acontecesse. Mas estamos aqui, Jesus, querendo olhar para o Monte Sião nessa hora, que está, talvez, nós que estamos no Brasil, esteja aí do outro lado do mundo, mas queremos contemplar, Senhor, nessa hora, o Monte Sião. Eu não sei, não tenho ideia de como ele está agora na atualidade, mas eu quero contemplar, imaginar este monte, Senhor, um monte que tem um bico para cima, como se apontasse para Ti, que apontasse para o céu. Eu quero ser como ele, apontar para o céu, Senhor, tendo uma base muito sólida, que me mantém firme, independente dos terremotos que acontecem ao nosso redor. Mantenha-nos firmes, Senhor, nessa hora. Aonde nos faltou firmeza, Jesus, vem curando aonde faltou firmeza. Vem sanando, Senhor, aonde nós vacilamos. Vem sanar, Senhor, sara aonde nós vacilamos. E quando nós vacilamos, acabamos caindo. Por isso, vem sarando as machucaduras do nosso vacilo. Vem sarando, Senhor, as machucaduras das nossas impotências dentro de nossas casas. A perda dos nossos empregos, quando nós perdemos o emprego. Muitos perderam emprego, Senhor, e como isso tornou frágil as bases familiares, as pessoas. Como tornou as pessoas mais dependentes, mais críticas. Começaram a desferir as suas críticas para as pessoas do lado de fora. Muitos acabaram pagando um preço muito alto por isso, porque acabaram recebendo uma culpa que não mereciam. Por isso, Jesus, vem sarar o nosso coração nessa hora, na força do Teu Espírito Santo, segundo a vontade do Pai que nos carregou até aqui e que vai continuar nos carregando. Pedimos o auxílio da Senhora, Mãe do Céu, a nos segurar. Tu que és a mãe auxiliadora. Tu que és a mãe auxiliadora, Mãe. Auxilia-nos, pega nas nossas mãos nessa hora e nos leva até Jesus. Nos leva até Jesus, Mãe, nessa hora. Porque nós precisamos ficar rodeados, como Jerusalém é rodeado das montanhas, para sermos protegidos por Deus. Não porque Deus tem obrigação de nos proteger, mas por amor livre, espontâneo, fecundo, nos protege, porque é Pai, não é padrasto, é Pai.
Não é um pai alheio, é um pai presente. Não é um pai qualquer, é um pai zeloso. Não é um pai qualquer, é um pai ciumento. E no ciumento, no bom termo da palavra, que não admite rivais, que não admite aqueles que possam privar os seus filhos da felicidade. É um pai apaixonado, que troca reinos. É um pai que faria tudo de novo com Jesus Cristo, se assim ele pudesse, para me ver salvo, para te ver salvo. Ah, Senhor, que amor é esse, que pai é esse que nos rodeia e nos considera seu povo? Ainda que muitas vezes traidores como nós somos, teimosos, relaxados como nós às vezes reagimos e agimos, teimosamente, relaxadamente, indiferentemente. Quantas vezes, Senhor, não fomos indiferentes a Ti? Olhamos somente para nós, olhamos somente para as contas que cresciam dentro de nossas casas nesse tempo de pandemia, olhávamos somente para a falta de dinheiro, para a falta de mantimentos, não olhamos muitas vezes a providência que veio, sabe-se lá de onde. Nós não olhamos para Ti, Senhor, nós não olhamos para a Sua proteção. O Senhor nos sustentou até aqui, nos manteve vivos, ainda que nós tenhamos passado até por momentos aí de enfermidade, Jesus, até por Covid, quem sabe? Mas o Senhor sempre esteve conosco, nos envolvendo como envolvem as montanhas a Jerusalém. Quanto cuidado, meu Deus! Quanto cuidado, Senhor, para conosco! Nós nem merecíamos tudo isso, Jesus. Nós nem merecíamos tudo isso, Pai. Quanto cuidado para conosco. Quanto zelo, quanto carinho para conosco, Senhor. Quanto cuidado com o povo brasileiro, ainda que muitos não tenham enxergado isso, Jesus. Muitos preferem olhar a fatalidade, o pânico. Preferem, inclusive, promover essas coisas. E esquecem que nós precisamos olhar para Ti e nos convertermos. Pararmos de ficar lançando palavras de ódio. E olhar para a vida. Olhar para a vida que o Senhor nos deu. E que o Senhor protege. E ainda considera o seu povo. Ainda sem merecimento nenhum, sem mérito nenhum, o Senhor nos considera seu povo. Que Deus é esse? Que Deus é esse apaixonado? Que Deus é esse que não se contenta com pouco, mas só sabe se dar de todo? Ah, Senhor, sara o nosso coração da descrença da Tua proteção, porque o Senhor nos protege sim. Sara o nosso coração, Senhor, de toda a insegurança que foi plantada no nosso coração, esse pânico que foi crescendo, foi sendo alimentado dentro de nós, esse fatalismo. Vem sarando nosso coração de tudo isso, Jesus, nessa hora. Também, Senhor, ainda que o cetro perverso não descanse contra nós, Senhor, nós queremos permanecer na condição dos honrados, na porção dos honrados. Aqueles que não estendem a mão ao crime, Jesus, se as nossas mãos um dia foram estendidas ao crime, que nessa hora, as pessoas que infelizmente acabaram sendo presas, pagando por um crime que cometeu, ainda que sejam essas as pessoas agora, eu quero pedir, Jesus, nessa hora, que essas pessoas dentro delas, elas sejam livres por Ti. E que nunca mais, Senhor, depois de pagarem pelo seu crime, ou mesmo aqueles que não estão pagando, que as suas mãos não se aproximem mais do crime, que as nossas mãos não se aproximem mais do crime, que as nossas mãos não se aproximem mais do cetro perverso, que as nossas mãos não se aproximem mais da perversidade nem da perversão, que as nossas mãos não se aproximem mais da violência, dos maus sinais, que as nossas mãos não se aproximem mais das atitudes desonrosas,
Que as nossas mãos não se aproximem mais das atitudes que dão contra-testemunho da nossa fé, daquilo que professamos como fé. Que as nossas mãos não se aproximem mais do crime nem do certo perverso, para que nós não deixemos de ser honrados por Ti, Senhor. Não porque somos melhores, mas porque o Senhor é justo, porque o Senhor sabe, porque o Senhor é fiel. O Senhor sabe quem merece ser honrado e quem não merece. E a sua honra, ela não é como honras humanas. São com honras eternas. São com honras que transmitem a visibilidade de um Deus invisível através dos seus milagres, através dos seus auxílios, através dos seus portentos, através dos seus sinais. Porque Tu és um Deus grande. Tu não és um Deus pequeno, e aquele que crê num Deus pequeno recolhe coisas pequenas. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus soberano, majestoso. Tu és um Deus que deseja que os seus filhos não aproximem mais suas mãos do crime, que se desviem das sendas tortuosas, dos caminhos tortuosos que tantas vezes nos levaram à desonra, que muitas vezes nos levaram à humilhação, nos levaram ao fracasso, à derrota. Ainda que tenha sido coisas passageiras de profissionalismo, até de família, Senhor. Quantas vezes nós não fracassamos até na nossa família nesse tempo de pandemia, Jesus. Mas o Senhor nos levantou. Que as nossas mãos se afastem do crime, Senhor, e voltemos a ser honrados. Tem compaixão de nós, Jesus. Tem compaixão de nós. Trata, Senhor, como o Senhor vem na súplica, na segunda parte do Salmo, Jesus. Vem o salmista dizendo, trate bem os bons, os retos de coração. Então, Jesus, põe bondade no nosso coração, e ela já está, porque o Espírito Santo já está em nós. Já está em nós, a bondade de Deus já pode ser produzida na força do Espírito Santo em nós, Senhor. Retidão de coração, Espírito Santo, em nome de Jesus. Dá retidão ao nosso coração, dá bondade ao nosso coração, Senhor. Inspira atos bons. Não nos permita mais sermos conduzidos com os malfeitores, os que seguem, preferem ou fazem a sua opção pelas sendas tortuosas. Que eles se convertam, Senhor, que eles se convertam. Aqueles que infelizmente se tornaram malfeitores, estendendo sua mão ao crime, pegaram no cetro da perversidade, ou mesmo, Senhor, seguiram trilhas, sendas tortuosas. Vai ao encontro, Senhor, nessa hora. Dá o impacto do Teu amor, Senhor, e converte os corações. Só o Teu Espírito é capaz de convencer os corações acerca do juízo, do pecado e da justiça. Só o Senhor é capaz. Por isso, Senhor, alcança-os com Teu Espírito Santo nessa hora. Alcança estes, Senhor. Nós não queremos o seu mal, nós queremos que eles se convertam, Jesus. Aqueles que vivem promovendo mal, aqueles que vivem promovendo a desgraça da irreligiosidade, Senhor. Alcança estes também, aqueles que deturpam o Evangelho, aqueles que têm deturpado a igreja, aqueles que têm deturpado as razões da nossa fé, Senhor, até mesmo dentro da igreja. Converte o coração, Senhor, porque o Senhor não quer a morte do pecador, mas quer a sua conversão, vai dizer a Tua palavra. E é nisso que eu confio, Jesus, sem vacilo. Eu confio no poder da Tua mão a alcançar os corações dessas pessoas e convertê-los. Eu creio, Jesus, porque para Ti nada é impossível. Eu também tenho consciência de que se o coração não se dobra diante de Ti, Senhor, se ele não é dócil, se ele não permite, o Senhor também respeita. Mas eu creio que o Senhor ao menos pode alcançar e tocar. Aceitar o toque é com a pessoa, mas o tocar é convosco, meu Deus. E eu desejo, Senhor, nessa hora, paz, não só para Israel, que é o Teu povo escolhido. E se o Senhor nos chamou de seu povo no Novo Testamento, aqueles que creem em Jesus, eu quero pedir esta paz para nós também, Senhor. Quero pedir o fim dessa desgraça, dessa pandemia, Jesus. Sabemos que pode não ser a última, que não é a primeira e talvez não será a última, mas que essa geração está experimentando um pouco
daquilo que nós plantamos durante a nossa vida, Senhor, ainda que de forma tão inconsciente com os nossos pecados. Estamos experimentando isso. Estamos experimentando isso, mas estamos ao mesmo tempo sendo preparados, sendo treinados a sermos fortes em Ti, a sermos realmente pessoas que confiam em Você, Jesus, que confiam em Ti, Pai amado, que confiam em Ti, Espírito Santo. E é nesta confiança que nós queremos crescer. Derrama por isso, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama, Senhor, o Teu Espírito para aqueles que estão agora conosco, para aqueles que depois vão assistir, para as famílias que vão assistir, Senhor. Eu não sei até onde pode ser, até o alcance essa transmissão de hoje. Eu não sei até onde o Senhor vai fazer chegar isso, mas que todos nós sejamos, Senhor, nessa hora, transbordados com o Teu Espírito Santo. Porque aquele que é preenchido já não cabe mais nada, ele tem que ser transbordante, aonde nós somos um receptáculo, aonde de Ti se derrama e de nós transborda. Então quem dá é o Senhor. Nós temos apenas a capacidade de transbordar isso, mostrando que confiamos em Ti. Batiza-nos, Senhor, nessa hora com Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, aonde for necessário, o bálsamo da Tua bondade. Toca, Senhor, aqueles que estão na perversidade, na perversão nessa hora, que infelizmente, Jesus, talvez acabaram até de cometer um ato pecaminoso. Olha para estes nessa hora como o Senhor olhou para Pedro, Jesus, depois da terceira negação. Como que falando, negou, agora volta. Olha, Senhor, como o Senhor olhou para aquela pecadora pega em flagrante de adultério, de João 8. Ela foi olhada por Ti, Senhor. Vá, nem eu te condeno. Mesmo assim, nem eu sendo Deus te condeno. Vá em paz, com a paz de Israel, do povo escolhido, dos que confiam no Senhor, do meu povo, dos honrados, retos e bons. Vá em paz e não tornes a pecar. Dá-nos desse Espírito, Senhor. Batiza-nos com Teu Espírito Santo nessa hora. Reergue o Teu povo caído. Desperta o arrependimento aos que precisam. Fortalece os que estão debilitados, enfraquecidos ou abatidos. Reacende o fogo daqueles que desanimaram no meio do caminho e deixaram o pavio apagar. Derrama, Senhor, sobre todo o povo brasileiro confiança. Sobre o povo fora do Brasil, confiança. Uma confiança cega na Tua misericórdia, Senhor. E nos dê, Senhor, esta força do alto que nos faz testemunhas desta confiança. Oria labandaria larabaria taria candorishi libidi camboria larasina baria ngilibiria baria talabagaria tarasuria gandrishi bala candoria síria ngilibaria tarabandoria larebania namania skisibiria campuche balabasia la candaria nabandaria larabalari ilibidi camporia talabasiria andaria bandoria aqueles que estão, Senhor, com dores na coluna, né? Ou aqueles, Senhor, que estão com dores no pulmão, né? Estão com medo de procurarem um médico. Jesus, nessa hora, sara do medo primeiro e derrama confiança em Ti para poderem se medicarem, porque se há necessidade, tem que se medicar. Eclesiástico 38 diz que nós temos que confiar nos médicos, porque eles foram instituídos por Ti, Senhor. Ainda que muitos sejam aí da forma como são, ou ajam da forma como agem, não interessa, nosso papel é fazer a Tua vontade. Nos ensina a fazer a Sua vontade, Jesus, a viver a Tua palavra. Sara-nos nesta hora de tudo que é mal, de tudo que gerou em nós perversão,
maldade, crime, medo, distanciamento, insegurança, pânico, angústia, melancolia, menos-valia, menosprezo. Dá-nos a graça, Senhor, dessas dores interiores não terem mais poder sobre nós, mas que a Tua graça nos fortifique, nos levante, nos erga e nos torne como os montes de Sião, que não vacilam e permanecem firmes, como povo seu, com a paz que vem de Ti, com a Tua paz, Senhor, com a Tua paz, que nos torna retos, honrados e bons, não como conceito humano, mas como conceito divino. Amém. Obrigado, irmãos, por terem paciência em permanecerem até agora conosco. Boa noite aí ao Aviação Gênesis, né? Que não tem nome, só Aviação Gênesis, né? Que Deus te abençoe. A Isabel tinha deixado um recado quando nós começamos aqui, que ela tinha ido para a missa, né? Que quando você voltar, Isabel, fica aí o nosso muito boa noite a você. Obrigado por nos ter acompanhado durante um tempo. Irmãos, peço a oração de vocês, o compartilhamento na medida em que Deus tocar o vosso coração, em que mostrar que há necessidade de compartilhar este vídeo para as pessoas. Você é livre. Eu não gosto de ficar pedindo essas coisas não, irmãos. Né? Nem like, nem compartilhar. Eu não gosto muito de ficar pedindo essas coisas. Isso ajuda? Bom, ajuda na visibilidade e na evangelização. Então, cabe a cada um querer ajudar. Né? Se quer ajudar na evangelização, que ajude. Eu não quero like. Eu quero almas. Eu não quero ser reconhecido como alguém que prega online. Eu quero ser reconhecido como alguém que resgata almas. Essa é a minha função. Não é a minha função ter likes ou ser reconhecido, ter prestígio, fama de Facebook, YouTube, essas coisas todas. Não, não. Isso é consequência. Consequência. Né? E que nem parte de mim. Né? Consequência que não parte de mim. Mas, graças a Deus, que Deus possa ter liberdade para trabalhar através de mim. Se Ele fizer isso, está de bom tamanho. Minha forma de expressar minha gratidão a Deus por tudo que Ele fez e tem feito por mim e ainda fará é minha evangelização. É o pouco que eu faço. De ser diante de tão miséria que sou, tão miserável que sou, Deus acaba me honrando. Então, se você quiser compartilhar, amém. Quando eu soltar no YouTube, eu vou soltar aqui dentro o link do YouTube, também aqui no Facebook. E aí você compartilha também. Se não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva no canal, tem muito conteúdo lá que não tem aqui, né, no Facebook. Lá no YouTube tudo está mais organizado nas playlists. Você pode se organizar melhor por assunto de seu maior interesse. Tem outras coisas lá no YouTube as quais você pode inclusive fazer um estudo, quem sabe, né? Até me ensinar também, por que não? Ali eu dei o conteúdo, mas você pode me ensinar também. Ninguém é tão superdotado que não tenha o que aprender, e ninguém é tão menos dotado que não tenha o que ensinar, né? Isso é a humildade que Deus nos ensina. Então, por favor, se você puder se inscrever no canal, aí lá no canal do YouTube isso ajuda um pouco mais, tá? Ajuda no que, Antônio Lúcio? Ajuda, irmãos, por exemplo, quando você se inscreve no canal, vai aparecer lá o canal do Antônio Lúcio como sugestão de um vídeo recente que talvez eu tenha colocado lá, e as pessoas que não são inscritas no canal, elas acabam vendo lá aquele vídeo para promover não, né? Para que ela saiba que existe alguém que fala daquele assunto. Então, se você puder nos ajudar nesse sentido, ótimo. Papa São Paulo VI, né? Papa São Paulo VI dizia que aqueles que ajudam na evangelização têm os mesmos méritos do evangelizador. Então,
se eu tenho méritos diante de Deus e você me ajuda a evangelizar, esses méritos são todos seus também. Tá bom? Que Deus abençoe você. Sábado, às 19h30, nós estaremos aqui de novo, se Deus quiser, simultaneamente com o YouTube, né, com a graça de Deus, né, resolvendo aqui esse problema troncho que se arrasta há mais de uma semana, desse bendito notebook que Deus providenciou, mas eu não consigo aqui descobrir o caminho para fazer ele funcionar direito e fazer o que ele precisa fazer, que é me ajudar a evangelizar, ué. Então, rezem por mim, que nós estaremos juntos aí também em oração, em cada rosário que eu rezar a partir de hoje. Estarão vocês também aí, todos os que acompanham a página aqui do Facebook e o canal lá no YouTube, estarão também dentro do coração de Nossa Senhora e, consequentemente, dentro do coração de Jesus, de onde fluem todas as graças que Nossa Senhora Medianeira nos derrama. Flui do coração de Jesus, passa pelas mãos dela e acaba chegando para nós de forma tão doce, tão plena, que às vezes a gente até fala, meu Deus, será que mereço? Deus abençoe sua noite, sua quinta-feira. Reza por esse miserável pregador para que essa bendita dessa voz volte ao normal, pelo amor de Deus. Mais de 20 dias com esse negócio que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas graças a Deus deu para fazer, irmãos, deu para fazer. Muito maior que a minha falta de voz é a vontade de evangelizar. É isso que me sustenta, é isso que me realiza. Que Deus abençoe você e que a Nossa Senhora da Divina Providência providencie todas as eficácias graças materiais, mas principalmente as espirituais sobre a sua vida, sobre a sua família. Toda a sorte de providência necessária para a sua vida também seja derramada em nome de Jesus sobre a sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Peçamos ao nosso anjo da guarda que não nos deixe longe da graça de Deus nunca. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Irmãos, um detalhe. Quando lançar o link no YouTube, entrem lá no canal do YouTube, tá? Para ver se já está lá a votação dos próximos livros que nós vamos fazer da série e dos próximas playlists, das próximas séries que nós vamos abordar. Nós temos 3 séries aí para entrar novas, né? Uma para inaugurar, né, os documentos da igreja, como eu havia dito na transmissão de terça-feira. Nós vamos aí promover uma votação de alguns livros, né, como nós fizemos já com 2 livros, nós vamos fazer com mais um, e também nós vamos fazer aí mais uma votação acerca de um outro artigo do blog, tá? De um outro artigo do blog, um artigo que eu escrevi de autoria minha, né, não de outros irmãos, que aí eu tenho que ter autorização deles. Mas as minhas, os artigos de lá vão se tornar pregações aqui também, né, no YouTube. Mas aí eu preciso que lá seja votado para que tudo seja assim, conforme Deus nos encaminha. E Deus ele tem que nos encaminhar através da sua necessidade. Porque, como eu disse na terça-feira, o canal do YouTube e a página do Facebook são utilizados para cooperar para o crescimento do vosso caminhar com Deus, do progresso do seu caminhar com Deus. Nada mais que isso. Sua conversão é progresso. Então, se ajudar na tua conversão, glória a Deus. Eu estou mais próximo de Deus, eu comecei a buscar mais intimidade com Deus. Ótimo, louvado seja Deus. Isso é progresso. Eu estou mais familiarizado com a Sagrada Escritura. Isso é progresso. Estou fazendo mais leitura espiritual. Isso é progresso. Estou me interessando mais pela vida e doutrina da igreja. Isso é progresso. Então, tudo no canal do YouTube e aqui na página do Facebook tem que conduzir a esse caminho, a essa via. Se não conduz,
eu perco meu tempo, tomo o seu. Isso não é justo. Então tem que encaminhar para isso, tá bom? Fiquem com Deus, até sábado às 19h30, se assim a graça de Deus nos permitir. Fiquem com Deus.